Paz a todos. Quero convidar você a preparar o seu coração para que possamos ouvir a palavra do Senhor, possamos compreendê-la e guardá-la em nosso coração. Se for possível, você puder, quero te convidar a orar nesse momento e assim nós entraremos já na palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Pedimos ao Senhor que limpe o nosso coração, Senhor, de todas as preocupações e todas as coisas que sobrecarregam, meu Pai. A Tua palavra nos ensina que nós devemos nos achegar ao Senhor quando estivermos cansados e sobrecarregados, que o Senhor nos dá alívio, nos dá descanso. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, alivia, Senhor, o coração dessa pessoa que está sobrecarregada, dessa pessoa que hoje, meu Pai, talvez tenha tido um dia difícil, Senhor. Que o Senhor, de fato, meu Deus, na medida com que ela se achega até o Senhor, que o Senhor possa dar descanso e refrigera essa alma, este coração. Em nome de Jesus, Pai, purificando a mente, meu Deus, e assim, meu Pai, colocando-os, meu Deus, em estado de alerta para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar a Tua palavra com cada um dos meus irmãos, com cada um daqueles que me ouvem neste momento. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que pelo poder da Tua palavra, o Senhor possa alcançar a cada uma dessas vidas, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar hoje com os irmãos a passagem da parábola, na verdade, a parábola das 10 virgens, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que diz o seguinte, 25, versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com suas lâmpadas. Tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que a vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Irmãos, Jesus Cristo, ele utiliza essa parábola, essa metáfora aqui, para que os judeus propriamente pudessem entender algo. Quando nós ouvimos falar da parábola das 10 virgens, há muitos desacertos na parte de compreensão. Eu queria trazer um pouco de luz também para que a gente possa entender por que Jesus utiliza. No capítulo 24, capítulo 25, Jesus está constantemente exortando de diversas maneiras. Ele conta várias e várias parábolas. A parábola da figueira, ele conta a parábola do mordomo infiel, a parábola do pai de família, a parábola do servo fiel. Enfim, ele conta várias e várias parábolas para que as pessoas pudessem compreender o que ele estava dizendo. E em síntese, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: vigiem. Vocês não sabem a hora, não sabem o tempo, mas vigiem, o noivo virá. O que Jesus queria falar com essas duas parábolas, nós temos 2 pontos aqui a explorar com essas parábolas de Jesus Cristo. O primeiro ponto: Jesus virá. O Filho do Homem, que um dia veio em carne, morreu e ressuscitou, prometeu a sua volta, ele virá. A Bíblia nos diz claramente que o que há de vir virá e não tardará. Ele virá.
Então esse é o primeiro ponto, claro, Jesus Cristo vai voltar. É o que Jesus está dizendo aqui nas suas parábolas. O segundo ponto que a gente precisa entender: nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, portanto precisamos estar preparados a tempo e fora de tempo. Nós precisamos estar preparados. 2 pontos: Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando, o dia, a hora, mas precisamos estar preparados. Precisamos nos ater a esses 2 pontos. E diante desses 2 pontos, eu acho interessante a parábola que Jesus Cristo conta sobre as 10 virgens, porque essa parábola tem um sentido muito profundo, principalmente na cultura judaica. O casamento judaico, para que nós possamos entender, o casamento judaico ele era festejado no início da noite, por volta das 6 horas da tarde, 6, 7 horas da tarde. Assim que a primeira estrela surgisse no céu, dava-se então início, né, às festas de casamento. Então aqui nós vemos que por volta dessa hora, né, por volta de 6 horas mais ou menos, que é o entardecer, nós vemos que as 10 virgens tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Dentre essas 10 havia 5 prudentes e 5 insensatas, 5 responsáveis, 5 irresponsáveis. As insensatas, as irresponsáveis, elas estavam então apenas com as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite nos seus vasos com suas lâmpadas. Então nós vemos aqui que, primeiramente, as 10 virgens saíram ao encontro do noivo por volta dessas 6 horas, segundo a tradição judaica. Nós vemos que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas. 5 delas eram responsáveis e 5 delas eram irresponsáveis. As responsáveis levaram as suas lâmpadas, mas levaram também um pouco mais de azeite. As insensatas, as irresponsáveis, apenas levaram as suas lâmpadas. E agora, por que eu estou explicando essa parábola no rito judaico? Para que a gente possa entender. Por que as insensatas levaram apenas as suas lâmpadas? Porque o costume, Jesus conta isso, elas não estavam erradas. Elas apenas foram irresponsáveis, ou seja, elas não se atentaram para um princípio ou para um fato, ao qual eu disse do início aqui. Nós não sabemos o dia e nem a hora. As insensatas não atentaram apenas para esse fato. Elas estavam erradas? Não. Porque o casamento judaico, o noivo vinha mais ou menos por essa hora. Até porque tinha depois a sua festa e tudo mais. Ele viria por volta das 6:30, 7 horas da noite, 8 horas, no máximo. No máximo. Então, as insensatas pegaram as suas lâmpadas acesas e foram ao encontro. Elas não achavam, pela cultura, por isso que Jesus usa essa parábola, elas não sabiam que o noivo poderia atrasar tanto assim. Porém, elas foram insensatas, porque não se atentaram para um fato. As prudentes, muito pelo contrário, levaram suas lâmpadas acesas, que também a garantia que se o noivo chegasse no horário, tudo bem. Mas além disso, elas foram prudentes, porque elas se atentaram para um fato que poderia atrasar. E não se sabia quantas horas poderiam se atrasar. Aí nós começamos a compreender a parábola. Jesus usa então um costume judaico de um casamento para falar então sobre 2 tipos de crentes. Eu vou chamar de crente porque crê em alguma coisa, para não falar cristão, porque cristão ele está sempre seguindo a Jesus, ele está vigilante. Então vamos falar de crentes. Jesus então utiliza essa parábola para falar de 2 tipos de pessoas que andam no cristianismo. Os crentes
sensatos, prudentes, que se atentam para aquilo que Jesus está constantemente nos falando, para aquilo que a palavra de Deus está sempre nos exortando. E ele fala também sobre os insensatos. Vamos tratar como os crentes que ouvem, mas não dão atenção nenhuma, não se atentam para aquilo que Jesus está dizendo. E veja que isso é tão profundo, irmãos, porque as insensatas levaram as suas lâmpadas, não se atentaram para que o noivo poderia demorar. As prudentes levaram suas lâmpadas igual a insensata, porém levaram um pouco mais, se prepararam, foram responsáveis. Entenda, nós temos dois tipos de pessoas no cristianismo. Nós temos crentes responsáveis e temos crentes irresponsáveis. Temos crentes que estão ouvindo a palavra, buscando praticar, estão atentos para tudo quanto a palavra de Deus tem dito, para que tudo quanto a palavra de Deus tem alertado. E nós temos crentes irresponsáveis. Que crente é esse, Sidney? O crente irresponsável é aquele que está ouvindo, mas não está nem aí. É aquele que ouve e fala: amanhã eu resolvo, amanhã eu coloco em ordem, amanhã eu me arrependo, amanhã eu isso, amanhã isso. Está sempre pensando no amanhã, mas sem se preparar para o amanhã. Ao crente irresponsável, irmãos, é aquele que está frequentemente indo à igreja, mas é aquele que não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que ouve dentro da igreja. O crente irresponsável é aquele que nesse momento ao qual o Brasil está passando, ao qual o mundo está passando, é o crente que está na sua casa, só sentado no sofá, assistindo televisão o dia inteiro, jogando videogame, enfim, no entretenimento da vida. Esse é o crente irresponsável. É o crente que acha que esse momento ao qual nós estamos vivendo é uma férias de Deus, é uma férias da palavra, é um tempo para si próprio, para alimentar o seu ego, a sua carne, as suas vaidades, os seus pensamentos, os seus desejos. É uma férias de Deus, para ser bem claro e sincero. Esse é o crente insensato, o crente irresponsável, que ouviu tanto, mas não dá bola para isso, não dá moral para isso, não se atenta para isso. O crente responsável não se atenta para os sinais, não se atenta para as exortações. O crente responsável não se atenta para nada. Apenas faz aquilo que acha que está correto, aquilo que acha que deve ser feito, sem se atentar para aquilo que está dizendo que deve ser feito, para aquilo que a Bíblia, para aquilo que Jesus está dizendo para ser feito. É o crente que faz o que acha que dá na telha, entendeu? É o crente que faz o que acha correto. É o eu acho que é assim, assim, pronto, acabou. Esse é o crente irresponsável. Aqui há dois tipos de pessoas. O crente irresponsável, qual nós falamos aqui, e o crente responsável. O crente que está preparado, está buscando cada vez mais se preparar. Está cada vez mais ali atento, que nesse momento, vamos fazer uma analogia, uma comparação aí com o insensato, que nesse momento ao qual o mundo, o Brasil está vivendo, é o crente que está buscando se aproximar mais de Deus, é o crente que nesse momento separou tempo para ler mais a Bíblia, que faltava tempo, a desculpa era sempre não tenho tempo, agora está arrumando um tempo. É o crente que agora dedica um pouco mais do seu tempo ao estudo da palavra, à oração, a busca por Deus. É o crente que nesse momento aproveita uma palavra ministrada, aproveita um versículo bíblico que lhe é falado, aproveita qualquer vestígio de Deus que lhes é deixado para se alimentar, como a palavra de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina daquela mulher que diz para Jesus que até das migalhinhas que caía da mesa, os cachorros comiam. O crente responsável é esse, que está se alimentando de coisinhas ali, coisinhas daqui que tem de Deus, está se alimentando, está se fortalecendo, porque sabe que precisa. Sabe que nunca é demais ter Deus, buscar Deus. Sabe que nunca é demais estar sempre cheio da palavra de Deus. Esse é o crente responsável. É o crente que não está tirando férias para aproveitar e para satisfazer a sua carne.
É o crente que está muito pelo contrário, tirando férias da sua carne para se alimentar de Deus, alimentar o seu espírito. 2 tipos de pessoas que nós vemos aqui. Eu quero chamar a atenção principalmente para isso, porque a Bíblia, dentro de todo o contexto ao qual nós estamos tratando, a Bíblia vem falando para nós: vigiem, 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 vigiem. Qual que é o sentido de Jesus estar sempre falando nas suas parábolas, os apóstolos falando para nós: vigiem, vigiem, vigiem? Ele está dizendo para nós, em outras palavras: se preparem, sejam responsáveis, se preparem, sejam responsáveis, se preparem, sejam responsáveis. É muito fácil, irmãos, no momento em que a gente está vendo o perigo, a gente tentar se precaver. E é o que aconteceu com essas jovens aqui, com essas virgens insensatas. Quando elas viram, quando o povo começou a gritar: olha, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Todas elas se levantaram e prepararam suas lâmpadas. É natural, quando a gente vê o evento, a gente buscar se preparar. Opa, estou vendo, está acontecendo. Só que a Bíblia nos chama a atenção que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. E fé é uma certeza daquilo que não vemos. Se eu creio em Jesus, eu tenho que crer na volta de Jesus. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ter a plena certeza. Por 2 fatores. Primeiro, uma hora ou outra eu irei falecer, eu irei morrer. Ninguém aqui nesse mundo é eterno, irmãos. Não estou desejando a sua morte, nada disso, mas é fato que um dia eu e você, nós iremos morrer. E se iremos morrer, da mesma forma iremos nos encontrar com Jesus Cristo. E se não falecermos, Jesus Cristo pode voltar. E aí? Nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso a Bíblia está dizendo: vigiem, 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 vigiem. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, porque não vivemos pelo que vemos, vivemos por fé, então temos que ter a certeza disso. Então aqui a Bíblia vai falar para nós: vigiem. Porque não adianta só nós, irmãos, no momento que a gente vê o perigo, ver a situação, agora vamos preparar. Foi o que aconteceu aqui no versículo 7. A hora que ouviram que o noivo vinha vindo, todas as virgens que antes elas caíram no sono, elas dormiram, mas a diferença é que umas estavam preparadas, as outras não. Todas se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Todas, tanto as prudentes como as insensatas. Elas se levantaram porque viram e foram se preparar. Porém, irmãos, como eu disse de início, a preparação, ela não pode ser: amanhã eu me preparo, amanhã eu me arrependo, amanhã eu busco a Deus, amanhã, não pode. O amanhã, para ser vivido, ele precisa ser preparado no hoje. Ele precisa ser pensado, refletido no hoje. Nós só vamos viver o amanhã, se Deus assim nos permitir, mas será o fruto do que nós plantamos hoje. Nós não temos como plantar amanhã e colher amanhã mesmo. Não tem como, a Bíblia está nos dizendo isso, ó. Chegando o noivo, as pessoas dizendo que o noivo chegou, ambas se prepararam. Porém, aqui vai encontrar um problema, porque uma se preparou antes e a outra quis se preparar na hora. 5 já foram preparados, viviam a sua vida de uma forma prudente. Eu quero dizer, o cristianismo, viviam de uma forma prudente. Quando se falou sobre o noivo, não levou apenas a sua lâmpada, que poderia ser o certo sim, mas se precaveram, se prepararam, viviam de uma forma mais responsável e levaram mais azeite. Quando todas elas se levantaram, se prepararam, houve um problema aqui. Porque quem estava prudente, quem vivia sua vida prudente, tinha azeite. Agora as insensatas que não tiveram. Olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 8. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E que hora que foi mais ou menos isso, Sidney? Foi por volta da meia-noite, no versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo. Eu quero só fazer uma comparação aí, um dado para você entender.
Era possível que o noivo pudesse chegar entre as 6h30, entre as 7, até as 8. Porém, o noivo demorou o dobro da hora. Você está entendendo? Se o noivo deveria chegar às 6, ele chegou à meia-noite. Próximo da meia-noite. Ou seja, 6 horas a mais do que o previsto. 6 horas a mais do que o previsto. Quem é responsável se preparou para isso. Ou seja, eu estou preparado. Se voltar amanhã, eu estou preparado. Mas como eu sou mais responsável, eu tenho que estar preparado se ele voltar daqui 2 dias. É o que as prudentes fizeram. O mundo, irmãos, é insensato. O mundo vive mostrando e ensinando as pessoas para viverem dessa forma a sua vida. De forma insensata, de forma irresponsável. Como Jesus fala, como foi nos dias de Noé, também será nos dias de hoje. As pessoas dando-se casamento, todo mundo comendo, bebendo, até o dia em que Noé entrou na arca. Viviam de uma maneira insensata e irresponsável. Comamos, bebamos e morramos. É assim que muito crente está levando a vida. É assim que muito crente tem encarado esse momento ao qual nós estamos passando. Agora é o momento de eu aproveitar. De eu assistir televisão, de eu dormir 10, 15 horas por dia. É o momento de eu comer até não aguentar mais. É o tempo de eu isso. E não está pensando que é o tempo de se aproximar de Deus. Que é o tempo de buscar mais o Senhor. Que é o tempo de vigiar, de se encher mais. Não. Vamos curtir a vida aí. Sensatez, irmãos, responsabilidade na nossa vida cristã. Nós precisamos ter responsabilidade. Por mais, olha, eu fiz apenas uma busca rápida aqui, porque eu sei que há muito, muito, muito mais. Mas por 15 vezes aqui, irmãos, dentre as parábolas de Jesus Cristo, e os próprios apóstolos estão dizendo para nós: vigiem, vigiem, vigiem. Estejam atentos, sejam responsáveis, se preparem. Vigiem. Olha, 1 Coríntios, eu quero ler aqui rapidamente. 1 Coríntios. A Bíblia vai falar para nós, para vigiarmos. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, permaneceis firmes na fé, portai-vos corajosamente, sejam fortes. Sejam fortes. A Bíblia fala lá em Efésios 6,18, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Hebreus 12,15 diz, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Aí vamos partir para os evangelhos. Evangelho de Mateus 24:42 diz, por isso vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mateus 25:13, portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Mateus 26:38, então compartilhou com eles, dizendo, a minha alma está sofrendo de dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui, vigiai junto a mim. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis ou não caís em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. A Bíblia fala também em Marcos 13:33, estais, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será esse tempo. Marcos 13:35, vigiai, pois, mais uma vez, porque não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. Marcos 13:37. O que vos tenho dito, proclama a todos. Vigiai. Irmãos, nós precisamos estar atentos. A ordem de Jesus Cristo, a ordem bíblica é vigiem, 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 vigiem. Estejam preparados, sejam responsáveis com a vossa vida cristã, porque nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o dia, não sabemos o momento. Olha o que Jesus fala aqui, irmãos, em Marcos.
acho interessantíssimo isso. Marcos 13:35, ele fala assim, ó: não sabemos quando regressará o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. Ou seja, pode ser que demore um dia mais do que o previsto. Pode ser que demore um tempo muito mais, o dobro, o triplo do tempo esperado. Mas para mim não importa o tempo. Eu tenho que estar preparado, independente do tempo em que demore. O X da questão, irmãos, que nós precisamos compreender e uma reflexão que nos fica: como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Mediante a tudo que nós estamos passando no país, nesse momento atual, como é que está a sua vida cristã? Como você está vivendo a tua vida cristã? Se você fizer uma comparação com essas 10 virgens aqui, dentre quais 5 você se encontra? Você tem vivido a sua vida prudentemente? Preparado, preparada? Ou você tem sido insensato, insensata? Está vivendo, pensando no amanhã, achando que no amanhã você faz tudo, no amanhã você faz, no amanhã dá certo, no amanhã... Irmãos, precisamos deixar a vida irresponsável que temos vivido para com Deus. Precisamos nos atentar, irmãos, os sinais estão aí. Ah, mas de novo com essa conversa, Sidney, Jesus falou isso muitas vezes. E isso é o que faz o diferencial naquele que é prudente e naquele que é insensato. O prudente ouve mais uma vez e se prepara. O insensato fala de novo, mas já falou isso 30 vezes, não voltou até agora. Então vamos viver. Amanhã se voltar, amanhã se nós ver um sinal mais evidente, a gente se prepara. Pode ser tarde. Pode ser tarde. As insensatas agiram exatamente assim. Levaram apenas a quantidade suficiente que havia programado para o novo vinho. Ah não, primeiro vai acontecer isso. Tá cheio de pessoas na internet falando: olha, vai ser em 2020, vai ser em 2023, vai ser em 2030, 2027, vai ser... Tá cheio de pessoas, irmãos, lançando datas para a volta de Jesus. Tá cheio de pessoas lançando datas para os acontecimentos que vai marcar a época que então vai ser o próximo do fim. Tá cheio de pessoas lançando vídeo: olha quantos sinais ainda falta para a volta de Jesus. Irmãos, isso não nos serve de parâmetro. Ou você confia na palavra de Deus e se prepara conforme a palavra de Deus, você vai viver igual os insensatos aí. Achando, pensando, fazendo, seguindo o seu próprio conselho, seguindo o seu próprio pensamento. Ah, falta mais 2 sinal, falta mais 3, falta mais 4. Quando você se der conta, irmãos, você ficou. Vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Então eu quero chamar a sua atenção, eu quero te exortar aqui a ter responsabilidade para com a tua vida cristã. Responsabilidade para com o teu caminhar com Cristo Jesus. Sejam responsáveis, sejamos responsáveis, porque eu não me excluo disso. Eu preciso todos os dias ter responsabilidade para com minha vida cristã. Jesus virá com toda certeza. Quando ele vai vir, eu não sei. Que hora vai vir, também não sei. Ainda que eu fosse o maior estudioso dos fenômenos naturais, eu fosse o maior estudioso das profecias bíblicas, ainda assim, eu não teria como dar o dia nem a hora. Porque nem o Filho do Homem, nem o próprio Jesus sabe, senão o próprio Pai, senão o próprio Deus que está nos céus. Nem mesmo Jesus. E o que ele diz para nós: não cabe a vós saber os tempos. Não cabe eu e você tentar adivinhar a hora que Jesus vai vir. Cabe eu e você nos prepararmos para a volta dele. Cabe eu e você vivermos de uma forma responsáveis para que quando ele vier, nos ache e sejamos conhecidos por ele. Porque ele diz o seguinte aqui, para as insensatas, no versículo 12 de Mateus 25. Em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Eu preciso ser conhecido de Deus. Eu preciso ser conhecido de Jesus. E para que isso ocorra, eu preciso ter responsabilidade para com a minha vida cristã.
para com minha vida espiritual. Eu preciso ter responsabilidade no caminho que eu estou vivendo. Se muitos estão dizendo, olha, ora uma vez por dia. Eu, como uma pessoa responsável, eu só estou dando um exemplo, irmãos. Não quero falar que isso é uma verdade, eu só estou te dando um exemplo. Se lhe é proposto orar uma vez por dia, ore 3. Se lhe é proposto, se para você acha bom, acha tranquilo fazer um jejum uma vez por semana para fortalecer o teu espírito, esmagar um pouquinho a tua carne, negar um pouquinho a tua carne, faça 3, 4. Sabe, se para você ler um versículo por dia tá bom, leia mais, leia um capítulo, se possível um livro, uma carta. Faça um pouco mais, seja mais responsável, porque você não vai ser punido por ser responsável, muito pelo contrário, você vai ser punido por sua irresponsabilidade, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus, os apóstolos têm nos falado, têm nos dito, têm nos exortado, vigiem, 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 e nós não temos ouvido aquilo que os apóstolos, aquilo que o próprio Jesus tem nos falado. Então, irmãos, vigiamos. Para encerrar, irmãos, eu quero ler aqui a passagem do apóstolo Pedro, sua carta no livro, sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Pedro diz o seguinte: para que no tempo que vos resta na carne não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Veja 2 conselhos do apóstolo Pedro. No tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, com responsabilidade cristã. Viva o resto dos seus dias, viva o resto da sua vida, que nós não sabemos nem quanto tempo é, mas viva com responsabilidade, não viva para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, as concupiscências dos homens. Viva para fazer a vontade de Deus, segundo o que Deus quer. Porque já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, eu preciso ser sóbrio, eu preciso ser uma pessoa equilibrada. Sóbrio, no sentido literal da palavra, é eu estar pleno. Eu estar consciente. E além disso, vigiando em oração. Irmãos, essa é a mensagem que hoje eu quero deixar no coração de cada um de nós. Eu quero convidar você a refletir sobre isso, porque nós estamos tendo a oportunidade de sermos ou de nos tornarmos, até o prezado dia, nós não temos sido, mas de nos tornarmos pessoas responsáveis, sensatas para com a nossa vida cristã. Em meio a tudo que está acontecendo, em meio a tudo que nós temos visto, irmãos, e coisas ainda que virão, não vai dar tempo para amanhã. A Bíblia diz, o tempo que Deus nos chama é o tempo de hoje. O amanhã para nós não existe, porque o amanhã pertence a Deus. Se Deus nos deu a oportunidade de vivermos hoje, acerta a tua vida hoje. Perdoa as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te magoaram hoje. Peça perdão às pessoas que você ofendeu, às pessoas que você magoou hoje. Devolva aquilo que você pegou, aquilo que você roubou. É sério isso. Acerta a tua vida, põe a tua casa em ordem. Hoje. O amanhã nós não sabemos. O amanhã pertence a Deus. Se Deus nos deu hoje, vivamos o hoje de uma forma responsável. Acumule para você tesouros no reino dos céus. Acumule para você, irmãos, brasas. Acumule para você coisas que dignizam o nome de Jesus, boas obras, atitudes boas. Acumule para você palavra, conhecimento de Deus, o amor recíproco, a misericórdia, a compaixão. Acumule isso.
Com toda certeza, irmãos, isso te fará cada vez mais prudente e estar preparado para o tempo que for necessário para a volta de Jesus ou para a nossa partida, mas você estará preparado. Se você assim proceder, irmão, segundo o que a palavra do Senhor nos ordena, não vai te deixar infrutífero no conhecimento do Senhor, muito pelo contrário, te deixará responsável. Vivamos a nossa vida com responsabilidade, irmãos, para com Deus, não fazendo apenas o básico, mas se for possível, e é possível, façamos muito mais, que a nossa justiça exceda a justiça dos fariseus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, Senhor, que ouviu essa mensagem, meu Pai. E que de certa forma, Senhor, talvez se encontre, meu Pai, se enquadre, meu Deus, como uma pessoa insensata e irresponsável. Que até o prezado momento, Senhor, tem vivido a sua vida, meu Pai, desleixada, espiritualmente dizendo. Tem vivido a sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira, levando pela barriga, empurrando pela barriga, como muitos dizem por aí, Senhor, a sua vida cristã. Sabendo, meu Deus, que o Senhor voltar hoje, essa pessoa de fato não está preparada, nunca esteve, na verdade, meu Deus. Não que está passando por um momento de cochilo, não, é porque nunca esteve, nunca se preparou. Por isso eu oro, meu Deus, que essa tua palavra possa adentrar, Senhor, esse coração, possa reavivar a fé dessa pessoa, meu Pai, e despertá-la desse sono, enquanto ainda há tempo, meu Deus, enquanto ainda é possível, enquanto ainda, meu Pai, pode-se mudar, pode-se ter uma atitude diferente. Eu oro a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, concernente ao que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa convencer a cada coração. Essa função não é minha e nem gostaria de fazê-la porque não sou capaz disso, meu Pai. Embora eu tivesse muitos argumentos, eu nunca seria capaz, meu Deus, de convencer o homem a isso. Somente o Teu Espírito. Por isso eu peço, meu Pai, que o Teu Espírito possa convencer a cada coração, a cada vida, meu Deus, a vigiar, a viver de uma forma responsável. Em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu peço que assim o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém.